Hoje você opera dólar, né? Opera futuro, dólar futuro, por uma técnica específica. E assim, conta para eles como que você fez essa validação. Como é que foi esse processo para você de se encontrar na parte técnica? Bom, Lu, assim como todo mundo, eu vim para o mercado financeiro. A gente começa a estudar várias técnicas, né? Achando que vai achar alguma que funciona muito bem. Só que os bastidores que tem por trás de você executar uma técnica é algo que a gente não encontra por aí, sabe? E foi um processo bacana que eu passei, porque eu pude entender que não é que existe uma técnica que seja melhor do que a outra, ou que tenha técnicas até mesmo, lógico, tem técnicas que têm uma rentabilidade um pouco menor, algumas maiores, mas o mais importante de tudo isso é você entender qual técnica funciona para você. Tá, tudo bem, é simples, né? Assim como tudo no mercado a gente fala que é simples, mas não é fácil, né? E como que a gente descobre que técnica que funciona melhor para você? A melhor forma, Lu, que eu aprendi, né, passei por isso, é você ter um plano de trade bem definido, ter gerenciamento de risco e fazer um diário para anotar todas as informações que você tem do que está acontecendo com você. Tá, mas assim, mas eu tenho plano, tenho gerenciamento, mas calma lá. Quando você tem um plano, você precisa ter um controle emocional para poder executar o plano. Porque uma coisa é você ter aquela estratégia, as 7 melhores das bandas de Bollinger, MACD com fritas, entendeu? E vou e compro. Uma coisa é você ter essa estratégia. Outra coisa é você ter a estratégia, mas quando você senta no mercado, você fica aqui, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, não posso ficar de fora. Ai, meu Deus, tá dando compra. Ai, meu Deus, tá dando venda. Então, assim, o emocional que tá tomando a decisão por você. Então, dificilmente você vai conseguir executar uma técnica, saber se ela funciona, se você não tiver esse controle emocional, né? Se você não tiver se observando e percebendo a si mesmo quais sentimentos estão vindo. Porque os sentimentos a gente não tem como evitar, mas a gente pode sim treinar para como nós vamos reagir perante eles. Seguinte, ó, enquanto você foi falando, eu anotei aqui, né? Legal. Olha só, gente, para validar uma técnica, concordo plenamente com o que o Leandro está falando. Para validar uma técnica, a gente precisa disso aqui, ó, tá? Plano, vamos falar de cada um deles, tá? Plano, gerenciamento de risco, diário e emocional. Primeira coisa, plano. Para você validar uma técnica, você tem que ter um plano de trade. O que significa isso? Significa você ter realmente a sua técnica bem descrita. Então, assim, eu quero validar uma técnica, mas qual é essa técnica? Essa técnica eu vou operar utilizando o quê? Utilizando médias móveis, utilizando leitura de fluxo, ou utilizando quais indicadores? Eu vou usar a banda de Bollinger, eu vou usar MACD, eu vou fazer leitura de candle, eu vou usar eu vou operar por Renko, sabe? Então, assim, primeira coisa, se você quer validar uma técnica, se você precisa validar a sua técnica, é isso, ó, plano de trade. Qual é exatamente a técnica? E se você não sabe qual é exatamente a técnica, você fica pulando de galho em galho. E quando você fica pulando de galho em galho, você não consegue validar uma técnica, porque você não sabe qual delas que está dando resultado. Então, primeira coisa, no momento de validar e escolher uma, a gente valida uma técnica por vez. Luana, mas eu tenho várias técnicas aqui ao mesmo tempo. Calma, daí quando a gente fala de diário, a gente pode ver que talvez você até pode tentar mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas aí você precisa dessa ferramenta aqui bem clara para que você consiga entender o que faz sentido ou não. Lê, nessa parte de plano de trade, tá? De técnica bem definida. Quando você começou a operar, você tinha a sua ou conta pra gente qual a salada de fruto que você fazia aí? Lu, eu durante todo o meu tempo, eu tenho bastante tempo de mercado já. Só que no day trade eu tô faz 4 anos. Eu trabalhei numa instituição financeira, era a parte mais fundamentalista, análise de balanço, análise de mercados, né, em si, de setores do mercado. Então eu me aproveitei um pouco disso quando saí e me aprofundei mais. Chegou um momento que eu entrei no day trade. No day trade eu comecei a aprender várias técnicas, né, de gráfico, price action, estudei com pessoas incríveis, tive um aprendizado muito bacana, só que faltava alguma coisinha, sabe? Eu estava sentindo que assim, poxa, aquilo lá era legal, mas eu sei que tem alguma coisa que pode ser mais bacana para mim. E aí foi quando eu conheci um cara que era da Bolsa de Valores lá, que ficava no pregão do telefone, e ele opera por fluxo, e o fluxo é quase a mesma dinâmica daquela época da gritaria.
E aí eu me apaixonei, né? Fui para o fluxo. Quando eu cheguei no fluxo, no day trade, tudo que eu comecei a testar na primeira vez que eu fiz o meu plano, eram todas as estratégias do fluxo. Então tinha absorção, tinha exaustão, sabe, rompimento, pullback, throwback, tinha todas essas estratégias, porque eu era bem aquela coisa, eu via as coisas acontecendo no mercado, falava, opa, aqui tá dando compra, ia lá e entrava. Opa, aqui tá dando venda, eu ia lá e entrava. Então, quando eu montei o meu plano, eu sei que a gente tem que colocar uma estratégia só para ir testando uma por uma. Mas o interessante foi que eu coloquei todas essas para que eu, no meu diário, eu pudesse comparar os resultados de cada uma. E foi aí, comparando os resultados de cada uma, que eu percebi das 9 estratégias que eu tinha, porque envolvia tudo isso que eu falei, e eu ainda separava como contra-tendência e dentro da tendência, né? Dessas 9 estratégias, só tinha uma só, que ela era mais rentável, que eu tinha menos stop loss, né? Que acontecia menos stop loss, e foi aí que eu me toquei, Lu. Falei, opa, eu vou executar só essa daqui. Então foi aí que eu fiz um novo plano, com essa única estratégia para desenvolver ela. E isso, claro, né, com gerenciamento de risco, né, e fazendo o diário das minhas anotações para poder desenvolver, né, cada vez mais. Lei, você está falando algo, e eu acho que a gente já pode aproveitar e passar para esse item, né? Você falou assim, do plano, beleza, eu tenho um plano definido, né? Então, gente, primeiro item a gente tem que saber o plano, que é qual vai ser a técnica, a metodologia que eu vou realmente colocar em prática, né? O que eu vou operar. E aí você precisa ter um diário, alguém até colocou ali no chat, o Rafael parabéns, Rafael, tamo junto agora, né? Rafael colocou a estatística, claro, a estatística, você tem ela através do quê? Através do seu diário, é o seu diário que vai te dar a estatística. Então, para você validar a técnica, no momento que você tem um plano, né, que você sabe aquilo que você vai testar no mercado, seja uma estratégia ou seja várias estratégias, você tem que começar a ter um diário, você tem que começar a tabelar essas informações. Né? Que nem o Leandro falou, poxa, eu tinha 9 estratégias diferentes. Né? E fui depois, com o diário, eu fui me dar conta de que das 9, uma era rentável. Só que se você não tem diário que te permita ter estatística, como é que você vai chegar a essa conclusão? Quanto tempo você demorou para chegar a essa conclusão? Quanto tempo você ficou fazendo isso, de fazer o diário, tabelar essas informações para você chegar nessa conclusão? Cara, por que eu estou querendo operar tanta coisa se é uma dessas estratégias que me dá rentabilidade? Mas se eu não fizesse esse teste, não teria chegado nessa única, né? Exato, mas quanto tempo, Lê? Assim, quanto tempo assim você ficou? Desde quando eu comecei a testar todas, até chegar nessa única, foi em torno de uns 9 meses. Foi um pouco mais, acho, talvez, de 9 meses. Porque eu comecei a testar no meio do mês, mas aí a hora que vira o mês, a gente fala, não, esse mês agora vamos dar esse passo. Aí entra no próximo mês, vamos dar esse outro passo. Porque sempre é bom a gente traçar objetivos, metas, né, para buscar os nossos sonhos lá na frente, né? Então, assim, devagarzinho eu fui indo e foram em torno de 9 meses. 9 meses testando, e aí você chegou, opa, agora é essa daqui, né? E aí você conseguia dizer assim, agora eu tenho uma técnica validada. Poxa, olha quanto tempo eu já testei e vi os resultados dela, né? E nesse meio tempo também, nesses 9 meses, Lu, entrou um treinamento muito forte que eu tive que ter, que foi perceber o meu emocional. Porque eu antes de ter esse treinamento emocional, né, de ressignificar meus medos, minhas crenças, eu tinha os medos normais que a gente tem, né? São coisas que vêm até da nossa evolução, que são bons para as pessoas, né? Mas no mercado não funciona, como o medo de perder, por exemplo. A gente morre de medo de perder uma pessoa da família, de perder a carteira, de perder o celular. É normal, isso torna a gente mais alerta, né? Focado naquilo que a gente está fazendo, que a gente tem. Só que no mercado, a gente tem que ressignificar isso, porque o stop, ele faz parte, sabe? Você levar um stop loss, ele faz parte. Então, a partir do momento que você começa a imaginar que isso é um custo que você está tendo pelo risco que você está correndo, a situação muda. Então, isso não só... eu não digo que foram assim... Porque até eu sair das 9 estratégias e entrar em uma só, foi uns 3, 4 meses.
Aí eu tive mais uns 6 meses testando essa única estratégia. Mas nesse período, Lu, eu percebia muito emocional. Pô, eu levava o stop, ficava com raiva. Falei, meu Deus, eu faço análise certinho, tá tudo certo, mas o mercado não respeita. Né? Tipo, não tinha como, né? Então foi muito importante também observar, né, os meus emocionais, significar tudo, para ter certeza que eu estou executando a técnica da forma correta. Porque Claro, se às vezes você. se você não aplica a técnica da forma correta, você não tem como ter a estatística dela. Não Se você não tem tem. como ter a estatística, você não tem como realmente validar que a sua técnica é boa ou não, né? Se você não Eliana, perceber que, se você não perceber que você está ficando com o emocional alterado, para você entrar num dia de fúria e estragar todos os seus dados ali que você tem no diário, e não só isso, estragar a conta também, é assim, né? Dois, 3 cliques, 15 minutos, pronto, né? Aí você já aí volta na real. Então é muito importante ter essa percepção também para você poder executar o seu plano certinho e ter certeza que a estratégia está sendo executada da forma que ela tem que ser executada. pessoal, vou só mostrar para vocês, porque às vezes as pessoas me perguntam e ficam com muita dúvida, como é que eu vou fazer um diário, né? Pô, se a gente está falando de fazer diário, de validar técnica, eu quero mostrar um exemplo para vocês, tá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Isso aqui é um exemplo, gente, tá? Na prática, deixa eu tentar melhorar um pouquinho mais, acho que assim fica melhor, tá? Um exemplo na prática de diário, tá? Diário de trading, para que você consiga fazer a validação dessa técnica, né, que a gente está falando. Então, esse aqui é um exemplo que eu disponibilizo para os alunos do Trader MMA, essa planilha, tá? Em que você vai colocar as informações, óbvio, do ativo, compra, né, o preço de entrada, o preço de saída, qual que era o alvo, enfim, ele vai te dar os parâmetros numéricos, digamos assim, né, relação payoff, que é o risco-retorno e tal, tudo mais. E isso aqui, ó, o que a gente está falando, na parte de validar a estratégia, é isso aqui, ó. É você, a cada operação que você realiza, né, você vai colocar qual foi a técnica utilizada, né? No caso do Leandro aqui, poxa, quando eu comecei eu utilizava 9 estratégias. A primeira foi caixote, a segunda foi piso da Petax, a outra foi, enfim, sei lá, absorção, agressão, né? Enfim, aí você coloca cada uma das estratégias que você utiliza, ou dos setups que você utiliza, né? Aqui é um exemplo com leitura de fluxo em dólar, mas poderia ser price action em índice, tá? Isso independe. E aí, com o passar do tempo, tendo essas informações aqui todas tabeladas, tá? Você consegue ter. Ai, deixa eu. Tá na outra janela aqui, ó. Você consegue gerar um gráfico, tá? Você consegue gerar um gráfico para saber, qual das suas técnicas é a mais assertiva, qual te dá mais dinheiro, qual é a melhor relação payoff, né? Qual te paga mais? Poxa, daqui a pouco você vai ver que, ó, no caso, né, esse tipo de estratégia aqui, ó, inversão da P3, da terceira Petax, pô, não vale a pena. Não vale a pena Já entrar tira nesse da tipo. lista. Pô, já tira. Por quê? Porque as outras são muito mais rentáveis, né? E assim você consegue ver qual estratégia sua realmente está te dando os melhores resultados. E aí você consegue fazer essa validação da técnica. Porque senão, daqui a pouco você está usando estratégias e você está gastando munição, digamos assim, com estratégias que são ruins. Né? Às vezes, no início do dia, você tem uma estratégia para operar no início do dia, aí você gasta sua munição naquela estratégia que não é tão boa, só que sendo que talvez mais tarde, 10 horas, 11 horas, aparece outra estratégia que tem um alto percentual de acerto para você, só que você já foi estopado no dia e não pode mais operar. Então, quando você faz essa validação da estratégia, você consegue ter essas informações, tá? Então, esse aqui é o tipo de arquivo, que ele te permite ter toda essa estatística para você fazer isso que o Leandro fez, que foi selecionar, sair de 9 estratégias para 4 estratégias e depois talvez para uma estratégia ou depois para, talvez chegar à conclusão que, meu Deus, nenhuma das minhas estratégias são boas. E tá tudo bem se você chegar a essa conclusão, tá? O que você precisa daí poxa, então beleza, já que eu não tenho uma boa técnica, vamos atrás de uma. Então isso é fundamental ser feito. Oi, fala, Lê. E fica só também, Lu, nesse momento, é interessante dizer que assim, essa validação não essa parte do diário não é para você ver qual técnica é ruim ou qual que é boa. É só para ver aquela que está funcionando para você. Eu dou até mesmo um exemplo, assim, eu não faço rompimento, porque eu testei, não funciona, sabe? Além de eu escrever lá, poxa, fiquei aflito em quase todos os rompimentos, sabe? Nervoso e tal, que não é uma coisa boa.
o resultado financeiro não foi muito bom. Mas eu tenho um amigo que trade às vezes comigo, a gente está junto aqui, e ele adora rompimento, ele praticamente só faz rompimento só. E para ele funciona muito bem. Tá entendendo? Então não necessariamente é boa ou ruim. É boa para você ou ruim para você, né? Cada um tem a sua. Exato, exato. E aí você precisa desses 4 elementos aqui para que você consiga chegar nessa conclusão, né? Para que você realmente consiga fazer dessa forma. E aí, a gente falou de plano, né? Você precisa definir, desenhar bem as técnicas, descrever com riqueza de detalhes como cada uma funciona, como é que é cada uma. Você precisa do diário, tá? Mostrei aqui um exemplo de diário, mas existem muitas outras formas, né? Você pode fazer o seu da sua maneira. Para ter estatística. Gerenciamento é aquela parte de tipo assim, eu preciso respeitar o plano no gain ou no loss, senão eu não tenho como saber se a estratégia vai dar certo, né? Se a cada vez eu ficar aportando com uma mão diferente, se cada vez eu ficar saindo num ponto diferente, ou num gain maior, ou num gain menor, ou alongando ou não stop, eu não vou conseguir ter essa informação se a técnica funciona mesmo ou não, né? Sim, e o gerenciamento para mim, assim, é uma das coisas mais importantes. Sem sombra de dúvida, sabe? Você ter o limite que você pode ir numa operação, você ter o limite do dia, limite de perdas, né? Você ter só metas de ganho, tanto na operação, no dia. Isso é muito importante porque o que vai definir se a estratégia é rentável ou não é justamente o equilíbrio entre o gerenciamento de risco e a sua assertividade. Você só vai saber a sua assertividade se você tiver um plano, se você executar ele com disciplina, tiver o diário, que aí você vai saber. E aí você ter o equilíbrio entre essa assertividade e o gerenciamento de risco. Eu digo isso, Lu, porque tem traders, assim, que eu até conheço, tem a Letícia, né, que a gente conhece, poxa, a assertividade dela é baixa, ela é 28%, 30%, ou seja, a cada 10 operações, ela leva 7 stop loss, acerta 3. Mas o que acontece? Quando ela perde pouquinho. Agora, quando ela ganha, meu Deus do céu, né? Ela enche o bolso, o caminhão, a casa, faz a festa, né? E da mesma forma, eu já vi traders que participaram até do treinamento, tudo, que tem uma assertividade alta. Cheguei a ver até um trader que ele tinha 70 e poucos por cento, tipo, a cada 10 operações ele acertava 7. Mas o risco-retorno não era favorável, era negativo. Então a conta não vai fechar nunca positiva. Porque imagina, você ganha R$100 por operação, você acerta 7, dá 700. Mas aí você perde 300 por operação, você perde 3 a 900, você já está devendo 200, entendeu? Então é muito importante ter esse equilíbrio, né, da assertividade. Então, para mim, o gerenciamento é o que manda. Você tem que começar com o gerenciamento e esse gerenciamento você vai para o seu plano. Aí você monta o seu plano com gerenciamento de risco. E aí passa a ter o controle emocional, né, para poder executar isso fielmente.